Hoje o Papo de Quem Faz recebe alguém que transformou disciplina, constância e superação em estilo de vida. Triatleta e treinador há mais de 17 anos, ele construiu uma trajetória marcada por resistência dentro e fora das provas. Atuando na corrida, ciclismo e natação, hoje acompanha alunos espalhados por todo o Brasil e também fora do país, ajudando pessoas a evoluírem através do esporte. Mas além de treinador, ele também vive na prática aquilo que ensina. Em 2025, conquistou um título mundial do Xterra na Itália, levando o nome do Brasil ao topo da categoria. E agora se prepara para mais um grande desafio, a sua 12ª participação no Ironman Brasil, uma prova que já faz parte da sua história, depois de também ter disputado 3 campeonatos mundiais de Ironman. Pai da Tainá, atleta, treinador e exemplo de consistência. Hoje recebemos Hugo Amaral. Seja bem-vindo, meu amigo Hugo Brabão. Brabão, Brabão muito do obrigado, teatro. velho. Tamo aí. Hugo, seja bem-vindo aí, obrigado pelo seu tempo. Dedicar aí a gente a trocar um pouquinho aí e passar um pouquinho a sua experiência de vida, de Sempre bom. atleta. Obrigado pelo convite. Vai ser muito legal o nosso papo aqui. Recém-chegado Ilha de Grande. Angra, Ilha Grande, na prova do Xterra. Foi mais uma vez campeão da prova lá. É isso Uma aí. prova maravilhosa, né? O lugar lá é sensacional, né? Acho que a prova em si é um detalhe dentro da experiência que a gente vive lá na ilha. É um lugar que você entra, tem uma imersão realmente na natureza. Né? Toda a ilha ali com suas belezas, tanto no mar quanto na terra. Então, a gente que gosta disso e aproveita para explorar ao máximo a ilha ali. E a prova em si é linda também, desafiadora. E fiquei muito feliz aí por mais um título lá. Hugo, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente bater um papo, mas antes de a gente começar aqui no cronograma que a gente tem, eu quero te perguntar, eu vi uma foto sua na prova lá desse final de semana agora, e, e me impressionou na foto da largada o seu comportamento diante dos seus adversários ali na prova na hora da largada. E como eu já te conheço, a gente já participei da sua equipe treinando contigo lá, e sei da força mental e emocional que você tem. E assim, é bizarro de ver ali como, lógico, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu comportamento, mas ali na largada, ver a sua tranquilidade, o seu controle emocional ali, é, eu consegui enxergar ali o Hugo que eu conheço. Falei, cara, como pode a pessoa numa largada daquele jeito? E é treino, né? É treino. Acredito que eu sempre falo, tudo é treinável, mas explica um pouco para a gente Então, aí. esse momento, né, que foi registrado, ele representa sim uma situação de concentração ali minha e também dos outros atletas, mas cada um de uma forma, né? Eu acho que eles estavam mais agitados, mais agressivos para o que estava pela frente. E eu realmente estava, acho que, demonstrando um pouco mais de paz ali, calma, também pelo que vem pela frente, né? E exemplo aí de vários outros atletas que têm seus mantras, sua organização pré-prova e os seus movimentos pré-prova. Eu tenho há alguns anos tentado fazer a minha rotina pré-prova ali na largada, né? O momento que eu me concentro. Eu agradeço de estar ali presente e ter a honra de estar competindo ao lado dos atletas ali, da minha família que estava lá, minha filha estava assistindo, os amigos. Então, esse momento eu tenho meus movimentos já meio que precisos para poder entrar na prova, né? Eu gosto de agachar, fazer uma respiração ali, agradecer, né, internamente, visualizar o que eu vou fazer logo nos primeiros movimentos. Eu vou correr, eu vou mergulhar, e eu gosto de olhar para os adversários também. Então acho que essa foto até tá, acho que eu estou olhando para o lado assim, mas com um movimento mais calmo, olhando eles aqui, como que eles estão se preparando. E eu acho que você vai ganhando, né? Eu já tenho 17 anos que eu tô nessa. Já é a 6ª participação que eu corri nessa prova lá em Ilha Grande. Então, realmente, eu tento estar um pouco mais calmo,
mas internamente a gente fica nervoso, sim, tem a ansiedade ali, eu Mas eu acho. te conheço, eu acho que a sua fala está muito pela sua humildade. Quem vê o vídeo e a foto, a minha impressão era passando ali uma tranquilidade de quem fez o dever de casa antes de ir para a prova. Tipo assim, cara, eu tô treinado, É tô isso. preparado e não adianta chegar aqui agora e eu querer fazer diferente do que eu treinei. Eu vim aqui para fazer o que eu me preparei para isso. É isso, é Então, entregar o meu o que você melhor. demonstrou ali, no meu entendimento, foi isso. É isso aí também. Respeitando todos os atletas, sabia que a prova ia ser difícil, não estava nada ganho, mas é isso aí. Tem um senso de merecimento, porque realmente eu treinei muito essa temporada. Tenho foco no final do ano, que é o Mundial, em outubro, de Xterra, que vai ser nos Estados Unidos esse ano. E Tá tem animado? esses desafios no caminho, né? Que teve essa prova que era realmente muito importante para mim aqui no Brasil. E semana que vem vai ter o Ironman, então é, Essa mesma eu tive que prova me você foi preparar bem para campeão isso no tudo. ano passado, você foi campeão do Xterra na Itália, né? Fui campeão no Mundial de Xterra na Itália, na minha categoria. E em Ilha Grande já é quarto título lá consecutivo também. Então Em Ilha eu Grande. tenho uma fase muito boa aí nessas provas, né, de Já Xterra. conhece até cada canto Adoro da aquela ilha prova, lá, né? cara, que lá é demais. Boa. Mas, no meu entendimento, é, porque o Hugo é uma pessoa muito humilde, então ele vai falar sempre que ali é o karma dele, é o jeito dele se preparar ali para a largada, mas pelo que eu conheço, é porque ele estava ali extremamente preparado, capacitado para fazer o que precisava de fazer. E eu acredito que você sabia que você sairia dali campeão. Pela sua tranquilidade, Sabia, não não. é, não é comum, Cara, pior não. que não, cara. Eu Não. sempre entro na prova respeitando todos os adversários e entendendo cada qualidade deles, né? Com o tempo você vai conhecendo eles, né? Então, os argentinos que foram, eles tinham corrida muito forte. A natação, realmente a minha natação é mais forte, então eu sempre saio na frente, mas me defendendo ali nas provas, sabendo que alguém poderia chegar. Então, tem que respeitar todo mundo. A prova não foi fácil. Na verdade, esse ano o percurso foi bem difícil. E Xterra tudo pode acontecer, cara. É um terreno bem difícil, então um pneu pode rasgar, pode tomar um tombo, então você tem que estar na concentração ali ao máximo, porque um tombo desse daí, os adversários Acaba com chegam essa prova, né? rapidinho e você perde ali uma vantagem que você construiu no início dela. O Hugo foi o culpado de eu desanimar um pouco do triatlo por causa da natação. Eu fui Para. cair, fui treinar natação com o cara que nada desde quando nasceu. Para. E eu falo, cara, o cara parece um peixe nadando, cara. E eu parece que eu tenho uma tonelada amarrada na minha cintura. Como é difícil, como a natação, ela é que acho que ela é o que separa ali mesmo os atletas de, de triatlon é a natação, né? Das três modalidades, a natação é a modalidade mais técnica, tá? E ela precisa de tempo para você conseguir nadar, cara. Porque a corrida, se você começar a correr, você vai conseguir correr agora. Não na performance, dependendo do que você almeja. Mas a bike também, né? Dependendo. Você A vai, né? maioria já aprendeu quando criança ali e tal, então você vai. Agora, a natação, se você não aprendeu, você vai demorar um pouquinho ali na parte técnica, mas consegue. Consegue. Tem que trabalhar técnica, Não mobilidade, desanimei né? ainda não, continuo, Mobilidade, eu já te continuo com falei. esperança. Muita gente não consegue estender o braço à frente, então isso dificulta muito a evolução no nado. Então insista que eu tenho certeza que você vai Sim. nadar igual um peixe também. O esporte entrou primeiro, logicamente, como uma paixão ali, você já começou como muito novo, né, fazer esporte. O desafio ou a transformação pessoal mesmo na sua vida? O Como o esporte, esporte entrou na ele sua entrou na vida? minha vida aos 3 anos de idade, quando meus pais me colocaram exatamente na escolinha de natação. E num primeiro momento foi para aprender a nadar enquanto meus pais iam na praia, né, eu, igual eu já faço isso com a minha filha agora, quando quero ir para uma piscina, ela já sabe nadar, tem uma independência ali em meios aquáticos.
E o negócio foi virando né, em alguns momentos foi até obrigação, não, você tem que ir na natação. Eu, na época, acho que eu não gostava, que de fora não tinha muita piscina aquecida. Então era bem desafiador, assim, nadar nas água gelada. Então a gente era obrigado a ir na natação. E chegando à adolescência ali, tendo amigos e já fazendo parte da equipe daqui de fora, de natação competitiva de piscina. Era o meu hobby, era o meu esporte. Eu tinha, né, tenho, né, excelentes amigos, grandes amigos da natação. Então, eu, de um esporte que eu era obrigado a ir, virou o esporte da minha paixão. Eu adorava nadar, ao ponto de, não tá indo bem na escola, você não vai na natação. Era castigo não ir na Não ir. natação. Então, eu evolui muito nessa modalidade até a fase adulta. E foi quando eu conheci o triatlon, né, em contato aí com o Lucas Leite, o Thiago Machado, são, né, ótimos atletas aí que me influenciaram a iniciar. E em 2005 eu fiz minha estreia no triatlon e daí tem muita história também. Seguiu. Mas foi dessa forma que eu inseri no esporte. Os pais ali preocupados de repente até um controle ali para que caso numa piscina, você sabe, a criança saber nadar, e Exato. a partir dali você acabou criando ali uma paixão e Exato. E meus virou pais sempre influenciaram muito a competição na natação. A gente viajava muito, então eles influenciavam, não pode viajar e tal, vai com a equipe, a gente ia Seu de pai ônibus e pedala tal. até hoje, né? Meu pai é do esporte também, Quantos gosta de anos? pedalar. Minha mãe Ele tá também com já quantos fez anos? triatlo. Meu pai tá com 72. E pedala direto, né? Pedala direto. Fez uma cirurgia no ombro agora, tá inquieto lá, doido pra voltar a pedalar. Vocês fizeram uma viagem no passado de bike? Foi ano passado ou retrasado? Meu pai, Uma ele viagem na faz, é a Itália, parece. tradicional dele aí, já até perdeu as contas já, ele vai para Cabo Frio pedalando. Ah, E ano passado a gente foi novamente e Juiz de vai Fora, se Cabo amarra. Frio. Juiz de Fora, Cabo Frio, dá 340 quilômetros. Bacana. Eu falo muito que o esporte ele acaba moldando o caráter do ser humano, né? E você acredita que o esporte acabou impactando aí em toda a sua história da sua vida até hoje? Demais, cara. O esporte para mim é uma escola de valores, né, da vida. É, Eu estudei muito, li muitos livros da coleção do Bernardinho, né, que é Na Vida como no Esporte, alguma coisa assim, e ele fala muito desses valores. Então aprendi muito sobre hierarquia, né, disciplina, espírito esportivo, né, fair play, saber ganhar e perder, né? Eu vejo muitos adultos atualmente que não sabem perder, cara, se frustra e não. Não sabe, às vezes, lidar até com a dor, né, cara? Com a É, pressão. O esporte ensina até isso, né? ensina até Você isso, ganhar e cara. perder e te ensina que geralmente a dor é que vai gerar os bons resultados na vida, né? Exatamente, né? Saber sofrer ali, né, também, né? Você quer evoluir, quer ter performance, você vai sofrer um pouquinho, né? Não tem como subir um degrau, né? Sentado no sofá. Então tem que. O esporte ensina isso Um muito, né? esporte ensina Você isso, se cara. Você tornar um ser querendo humano ou forte, né? não. Você querendo ou não. Se quiser manter no esporte, ainda mais um esporte de alta performance, vai ter que ser forte, senão Vai. E as frustrações, né, acontecem, né, cara? Você tem que virar sua mentalidade assim de um dia para o outro. Eu tava em 2016, eu classifiquei para 2 campeonatos mundiais, era meu sonho ir para Havaí. Acho que é o sonho de todos os triatletas é correr em Kona alguma vez na vida, que é o Mundial de Ironman. E eu classifiquei para o Mundial de 70.3, que era na Austrália, e para o Mundial de Ironman no mesmo ano. Me programei, eu consegui essa classificação um ano antes, então me programei, consegui programar a viagem, né? Eu fui para a Austrália, depois eu ia direto para Havaí, que era a diferença de tempo era muito pequena assim, para voltar para o Brasil e tal. Aí cara, 2 meses antes eu quebrei o dedão do pé, 3 pinos, uma fratura assim, o dedão esfarelou a ponta dele. Falei, cara, no meu auge, tem dois você campeonatos mundiais querendo. pela frente, cara, como que você fica com sua cabeça? Foi uma grande lesão que eu tive, assim, num momento importante. Que eu tive que, cara, já estava tudo pago, toda a expectativa de ir para a prova, já tinha classificado, cara, eu vou.
E você vai aprendendo. Sua expectativa era chegar lá de tal forma, agora você vai chegar um pouco mais abaixo, não tem jeito, né? Vou ter que ficar um Porque mês ali até quase o sem treinar treino você tem que direito. diminuir. E a gente vai adaptando, quebrando tabus também. Nossa, vai ter que ficar um mês sem fazer nenhuma atividade física. Cara, eu fiquei uma Ajustando. semana, sacou? Depois, meu pai é ortopedista, eu falei com ele, o que você acha de eu pedalar de chinelo no spinning? Ele, cara, eu acho que dá, vamos tentar 20 minutos, vamos. E ali eu fui voltando a Adaptação. treinar, eu fiz muito treino de chinelo, cara. Fiquei ali um mês, assim, adaptando realmente, fazendo atividade mais de braço, é, e tentando otimizar o máximo possível a recuperação com a alimentação e tal, Quem tal. quer faz, né? Então, o esporte ensina isso. Eu vejo muita gente tá realmente super preparada, acontece uma lesão, a pessoa se frustra e chora, se deprime e Às tal. vezes Cara, anima, para. passa por isso, dependendo, ele tem que passar por isso para depois se reerguer. Então, o esporte me ensinou muita coisa, eu sou muito grato a ter sido, meu pai ter inserido eu nesse estilo de vida desde novo. Hugo, depois de tantos anos já no triatlo, aí você está falando, tem coisa de 20 Triatlon tem anos? 17, 17 anos no natação tem triatlo. 36, né? O que que te move a continuar em alto nível até hoje? Tem Isso é uma alguma... pergunta muito boa. Algumas pessoas me perguntam até hoje. Até falo até de natação, cara. Pô, tem 36 anos que eu nado. A galera que eu nadava antigamente é um ou outro só. Tem uns dois ou três aqui que eu lembro de cabeça que nadam até hoje. É muito difícil você se manter motivado realmente por esse tempo É, todo. E no triatlo a mesma coisa, tem 17 anos já. Claro que a performance me motiva muito de conquistar um título, de tentar um pódio e agora o XTR, né, voltou com a premiação em dinheiro, então isso é uma motivação. Mas o mais importante é o estilo de vida, cara. Eu não vou parar de fazer isso porque eu gosto de estar, principalmente em provas off-road, eu gosto de estar em meia natureza, eu já gosto entrou no seu modo automático, né? Já já, faz parte do já seu faz estilo de parte, vida, cara, né? já faz parte. Isso me ajuda. Os treinos são muito legais, adoro os Mas você treinos. tem alguma rotina, alguma estratégia que você consegue manter isso com uma intensidade que é necessária para você estar em alta performance nas competições? Ou você faz isso de uma forma automática mesmo, sem perceber? Eu chamo tipo de periodização da vida. Eu já tô nessa há 17 anos treinando. Então, você chega num certo nível que você não tem que fazer um planejamento milaborante ou uma técnica totalmente diferente. Eu manter treinando já me ajuda na Você, performance. você Então, eu tenho que coloca um manter. plano e Eu tenho que segue manter. ele ali na risca, é isso? Confesso que eu nem tenho muito plano. Eu treino muito com os alunos, tá? Com meus amigos. Mas eu mantenho treinando. Eu faço 2 a 3 treinos por dia. Independente do treino forte, a maioria é um treino Z2, é um treino leve, moderado. Eu tenho que cumprir aquilo no dia. Eu tenho que fazer esse treino. Então eu tive uma lesão puxada na coluna esse ano, em janeiro, dezembro e janeiro. E quando eu voltei a treinar em meio de janeiro, até hoje, eu treinei todos os dias. A gente está no meio do ano já, né? Então já tem quase 180 dias aí que eu treino todos os dias. Minha meta esse Sem ano é falhar. fechar o ano todo dia, sem Tem o falhar. treino regenerativo, que é Tem o um treino treino para regenerativo, tem um treino descansar. mais longo, tem um treino mais forte. Então, dentro, né, do meu conhecimento já, que eu acumulo já, tanto no teórico quanto prático, há todos esses anos, eu consigo eu mesmo fazer as minhas adaptações quase que diárias. A dos meus alunos é totalmente diferente. Eu faço um planejamento estruturado no sistema que eu utilizo para eles poderem seguir o planejamento. O meu já é mais algo adaptado. Hoje tem um aluno que quer fazer tal treino, eu faço treino com ele. Esse que é outro treino. Então eu vou, é um amigo que quer fazer um rolê de bike, eu faço com ele. Então isso vai E você acredita que somando para mim dias e treinos que eu faço e isso gera minha performance. Mais próximo das provas-alvo, aí sim eu coloco um ritmo de prova, eu tento simular o percurso da prova. Aí é algo mais específico. você mantém ali durante todo o ano Um um básico, ritmo para você manter manter o corpo ali ajustado para qualquer prova, né? isso. E quando vai chegando perto, você Eu trabalho mais específico. acelera, acelera fundo. É o que eu tô falando, isso é para mim. Meus alunos Sim. é diferente, entendeu? Eu faço um trabalho mais específico para eles. Para mim, eu tenho que manter treinando. Eu já tô 17 anos com essa Sem manutenção de falhar. treino, sem falhar. Então, tá indo bem. Sim. Tá indo bem. Hugo,
tenho um treinamento do método Scott e eu falo que o CPF fraco, o CPF forte. E o que eu falo que o CPF forte é que a melhor característica que ele tem que treinar para ele ter é disciplina e saber o poder da repetição. Porque o esporte mostra totalmente isso, né? A repetição, qualquer coisa que você fizer, tanto boa quanto ruim. Repetir um hábito ruim, você vai colher o resultado ruim. E repetir qualquer hábito, qualquer tarefa diária boa, você vai colher a Igual a coisa natação, boa. a natação é muito difícil e tal. Cara, você tem que repetir o movimento milhares de vezes no dia, cara. E no outro dia, mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Até você atingir a perfeição, não tem jeito. Perfeição sim, né? Até você atingir. Até evoluir. Até evoluir, é. Perfeição, Depois dos 40 para ficar perfeito na natação é mais difícil. Olha lá. Ou você vai para a sua 12ª participação do triatlon o Ironman esse ano no Brasil. E o que essa prova representa para você hoje? É a sua foco principal desse ano? Cara, a próxima prova, muito difícil falar isso. Confesso que eu acho que eu não conheço muitas pessoas que têm isso que eu tô vivendo agora. Eu vou fazer um Ironman em um ano onde ele não é meu foco. Tá. Difícil, né? Uma prova super desafiadora, muito difícil. Mas realmente o meu foco está no Xterra. Tem um Mundial em outubro. Quero tentar o bicampeonato lá na categoria. Então, ano passado, junto com amigos e alunos, a gente juntou, né, um grupo para poder fazer o Ironman esse ano. E eu falei que ia acompanhá-los, que ia treinar junto, que a gente ia correr junto à prova. E eu me inscrevi exatamente para acompanhá-los nesse desafio que eu já não faço há 8 anos. Meu último Ironman foi em 2018. Foi até no Mundial lá na Havaí. Foi minha 3ª participação lá. E eu falei, de lá cara, pra cá você vem muito focado no Xterra mesmo. Vou dar uma diminuída em provas de longa distância e tal. Aí acabou que em 2019 eu fiz um Mundial de 70.3 na França. E 2 anos atrás eu fiz um meio Iron no Rio também, mas mesma coisa, não era o foco, era mais para acompanhar os alunos. Mas não tem jeito, né? A gente é competidor, a gente quer ir bem, então até agradecer vai dar o sangue, né? Agradecer um aluno meu, Felipe Santos, ele tá me emprestando uma bicicleta muito boa para poder correr a prova, porque eu não tenho nem bike de contrarrelógio, né? Eu tô focando mais no mountain bike. E vou lá dar meu máximo, tenho certeza que vai ser uma disputa boa com os meus rivais de 8 anos atrás, eles estão lá ainda. Então acho que vai ser bem bacana competir e revê-los novamente. Existe alguma diferença mental entre uma prova que você vai para completar ela, para terminar a prova, e uma prova que você vai realmente para ganhar? O Xterra, na largada, eu enxerguei que você foi para ganhar. Existe uma diferença mental? Você já sai na largada já focado em ser primeiro lugar ou não? Então, realmente isso é até difícil eu falar, não é que é difícil eu falar, mas tem argumentos diferentes. Fala sem humildade, hein? Não, tem argumentos diferentes. Para um aluno meu que está competindo pela primeira vez no Xterra, qual que é a meta dele? É completar. Se divertir, curtir, igual eu falo, curtir a natureza, cara. Tá ali, tá se envolvido, a família tá lá assistindo, os amigos, você tá fazendo isso porque você gosta. Sim. Tem muita gente que fica na pressão, não tem que... E se frustra, sai nervoso e tal. Eu falei, cara, você tá aqui por quê? Você tá obrigado aqui? Não, você faz porque você gosta. Tá? Você vai atingindo um certo nível. A minha mentalidade, muitos anos, até hoje é assim, cara. Eu tô ali porque eu gosto. Tem hora que quando eu dou uma reduzida, é isso, eu tô ali porque eu gosto, eu tô ali porque eu quero. Mas quando você tá realmente disputando a prova, na ponta, tem esse fator a mais de você, porra, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que buscar, eu tenho que não sei o que lá, não posso perder pro fulano, pro ciclano. Passa isso na minha cabeça também, tá? Então nos meus treinos, eu miro, cara, o argentino vai, inclusive. Tem dois argentinos que correram a prova esse final de semana. Um deles é muito meu amigo, Francisco, inclusive está lá em casa agora. Ele está passando temporada aqui treinando. Um rival adversário. Um rival que é meu amigo e a gente treina junto, cara. Os dois crescem e tá bom. Ano passado ele ganhou de mim numa etapa lá em Búzios, esse ano eu ganhei dele. Então os dois estão evoluindo ali. E, cara, quando eu tô treinando sozinho, eu penso, cara, não, eu tenho que
tem que treinar porque eu tenho ganhado do ciclano, tenho ganhado do fulano. Então, é uma motivação também, né? Tem a motivação de querer evoluir tanto tempo numa prova, tem a evolução de você querer ganhar de um outro atleta, cara, mas sempre na esportiva e no entendimento que, tipo, ele é meu rival, mas é meu amigo, cara. A gente tá ali praticando algo que os dois gostam, né? Algo em comum, né? É... então é isso, assim. Eu Quando gosto, sai para ganhar, eu gosto de é estar para ganhar, participando né? da prova, mas também eu gosto de fazer força ali e vambora. Conta pra gente como é que foi o ano passado lá no Mundial na Itália, do Xterra. Como foi participar lá? Cara, a Itália pra mim é. Eu gosto muito do Brasil, mas também gosto muito da Itália, principalmente o norte da Itália. As montanhas lá dos Alpes, pra mim, é um dos lugares mais lindos do mundo. E pra gente que gosta de esporte outdoor, é a capital, cara. Ele tem escalada, tem trekking, tem mountain bike, tem ciclismo de asfalto, tem os lagos lindos que dá pra nadar também. Uma estrutura muito bacana e um povo muito hospitaleiro e ensina muita cultura ali de valorizar o local, sabe? A região. É, eu gosto muito daquela região de lá. Eu tenho um amigo, que ele é italiano, é daquela região, então ele me passou muito esses ensinamentos para mim de filosofia de vida deles. E, e eu sempre, já é a quinta vez que eu vou à Itália e a terceira vez, ano passado, foi a terceira vez que eu competi o campeonato mundial lá. E se tivesse mais etapas lá, com certeza eu iria, porque é um lugar que me encanta. E poder Maravilhoso, né? performar lá, correr lá, é realmente uma meta minha, né? Foi minha meta por 3 anos. E lá na Europa, na Itália, você tem mais adversários nível mundo todo do que com as provas no Brasil? Tem, total. O Tem. Brasil aqui é mais sul-americanos que participam. Na Europa é outro nível. A Europa atualmente é a meca do cross triathlon. Os Ah, melhores tá. triatletas de cross country, triathlon cross country, estão na Europa. Os franceses são muito fortes, os próprios italianos são fortes, Suíça, belga. A França é a principal atualmente. Então, Você convivendo com esses atletas europeus lá, qual que é a programação mental que você vê, diferença entre um brasileiro, um atleta de alta performance brasileiro e um atleta europeu, e um americano, por exemplo? Existe uma diferença? Você consegue enxergar? eu acho que é mais ou menos o que eu falei. É um estilo de vida de longa, não é longa duração, mas o cara faz a modalidade há muitos anos. O cara já pedala desde criança. A gente tem pouco estímulo de ciclismo aqui no Brasil para jovens. Então o cara já pedala desde 10 anos de idade. É igual eu tenho facilidade com natação, porque eu nado desde os 3 anos de idade. Agora a bike eu cheguei a pedalar um pouquinho, tá, mas treinar ciclismo mesmo, eu fui começar a treinar com 23 anos. Os moleques já treinam desde os 10 anos de idade. Então lá eles têm esse estímulo e essa manutenção da prática por muitos anos. E a manutenção da prática, para mim, é um estilo de vida, né? Senão você não consegue fazer um negócio sofrendo, né, por muitos anos. Então, você gosta, ele consegue manter isso por muito tempo e automaticamente Sim. ele vai performar, ele vai andar bem. Então, por isso que os europeus andam muito ciclismo, mountain bike. Você vê aí o Tour de Então France, você Giro de acredita Itália que que está tendo agora. a diferença praticamente de um atleta europeu para um brasileiro é a questão da consistência mesmo de treinar ao longo de toda a trajetória da vida. Isso. Não... Então é o início E também, um né? O incentivo também incentivo. no país, Incentivo, o exatamente. acesso Lá tem campeonatos de Xterra para adolescentes. Aqui, se você abrir inscrição, eu até falo muito com a organização da Xterra. Falei, cara, vamos fazer um circuito de jovens e tal. Cara, vão ter poucos, né? Assim, acho que é um caminho, mas para ir seria percorrendo, interessante mas é retornar. Já teve uma época atrás. Inclusive, até o Hidalgo, que é atualmente o melhor triatleta brasileiro, ele chegou a fazer o Xterra infantil, cara. Olha que ah, maneiro, triatlo infantil. Então, é algo que eu tenho beliscado. Falei, cara, vamos voltar a fazer isso com a organização, né? o atleta lá fora, né? Ele acaba tem muito mais acesso também a treino, a equipamento bom, Sim, demais. a, a conhecimento nessas áreas. É, O Brasil está evoluindo muito com isso também, né? tá. Você vê o próprio Hidalgo, Messias, né? O Toninho, né? O Antônio Bravo aqui de fora. Ah, mas o Hidalgo e o Messias, eles estão no nível
para a para com os europeus, americanos, aí, os australianos também, os caras estão muito fortes. Mas a prova em si mostra um pouquinho do que a gente falou da evolução, da paciência e da constância. Minha primeira participação lá foi em 2022, depois eu fiz 24 e 25. Os 3 anos eu fui evoluindo. E cada ano aprendendo um pouco. O primeiro ano eu vi, cara, os europeus pedalam realmente 10 níveis acima, não é nem um nível, não, são 10 níveis acima. Eu tenho que melhorar meu pedal. Eu vim para o Brasil para melhorar minha bike. Aí no ano seguinte eu consegui melhorar minha bike, fiquei em terceiro na categoria já. E falei, cara, agora tem que melhorar mais um pouquinho em tudo. E no ano seguinte consegui, com planejamento, né, pensando nos pontos fracos, pontos fortes, reparando nos atletas, como que eles treinavam lá na Europa, né? Então esse intercâmbio, quando eu morei lá, foi muito importante para Aprendendo mim, com para eles, né? aprender. E já conhecendo o local também, a região, culminou nesse título do ano passado, que eu consegui liderar a natação, quase que a prova inteira, a natação, a bike, o início da corrida eu estava na frente também. Na verdade, eu ganhei na minha categoria, mas eu fiquei em segundo geral amador lá. Teve um francês que me passou no meio da corrida. Inclusive, agora eu estou mirando ele no próximo campeonato. E é isso, né? O Mundial lá é uma experiência realmente que vai ficar sempre na minha memória, na minha história. E dá um certo frio na barriga por você estar lá competindo com o europeu, com o Demais, americano. demais. Na verdade, Isso impacta na mentalidade todas as na hora provas que eu de. alinho, todas as provas, aqui em Juiz de Fora, fora do Brasil, sei lá, de Ilha Grande que eu fiz agora, Ironman, todas têm um frio na barriga, tem aquela noite anterior que você fica um pouco com mais dificuldade de dormir. É sinal que você está levando, você está dando importância para o desafio que você tem pela frente. Mas eu digo, você se sente, quando você está lá fora, tem aquela, porra, os caras estão anos-luz na frente de nós brasileiros. Isso impacta na sua prova ou não? Você consegue nas Impactou primeiras provas, nas né? primeiras provas, exatamente. Na segunda eu vi, não, cara. Inclusive, a segunda participação Porque o minha mental influencia lá, muito, né? a primeira participação, eu tomei na cabeça na bike, uma pancada. Falei, cara, eu sou muito fraco na bike. Os caras pedalam demais, os caras pedalam demais. Aí na minha segunda participação, eu já fiz a melhor bike da prova. Eu fiz a melhor bike da prova, na minha categoria. Falei, cara, então não é isso. Não, os caras são assim, né, impossíveis de alcançar. Não, é possível sim. Aí na hora que eu vi que era possível, foi quando eu voltei no próximo ano. Falei, cara, eu tenho que alinhar aqui de igual para igual. Porque, pô, ano passado já fui terceiro, né? Já consegui evoluir bastante. Então eu tô de igual para igual com os caras. Então a disputa vai ser boa aqui hoje. E eu pedalei muito tempo sozinho nessa prova. Muito tempo sozinho. Ninguém perde de mim. Falei, cara, eu tô pedalando demais, eu conheço esse terreno, eu treinei para isso, eu tô aqui, ninguém vai me alcançar e tal. Aí acabou que o britânico chegou, disputou um pouco comigo, depois ele sobrou. Depois veio esse francês, disputou um pouco comigo e depois ele sobrou. Aí na hora que a gente saiu para correr, eu saí na frente, o francês estava na cola e ele me passou na corrida, que é realmente, até hoje é o meu ponto fraco. Quando eu não consigo treinar por conta de uma lesão mais crônica que eu tenho na panturrilha, eu perco um pouquinho na corrida. Então, ano passado, eu confesso que eu não estava na performance que eu estou hoje. Hoje eu estou melhor que o ano passado, porque hoje eu estou correndo bem. Ano passado eu estava nadando muito, pedalando muito, mas não estava correndo. Esse ano eu estou conseguindo fazer as três bem. Então, espero que, né, até outubro eu continue correndo muito bem para poder tentar esse título novamente. Ou você tem grandes empresários nível Brasil aí como alunos da sua equipe de treinamento. E como que você enxerga isso, o empreendedorismo com a vida de atleta? Você acha que o atleta procura se torna um bom empresário e um bom gestor por ser atleta, ou o empresário, que já é empresário, que busca virar um atleta, a buscar uma consultoria sua para ele melhorar como pessoa e acabar performando mais, tanto na vida pessoal quanto na vida nos negócios? Então, eu acho que o esporte, né, a gente falou que o esporte ensina muitos valores, ele também ensina muitas técnicas.
e né, o ganhar e perder, a hierarquia, né, que eu falei, isso tudo é utilizado nos negócios também. E, e as ferramentas de planejamento, um triatleta, igual eu vou fazer um Ironman semana que vem, você já tem um planejamento praticamente feito, né? Ou vai sendo trabalhado durante a temporada inteira, desde o ano passado. Quando você se inscreveu na prova, você teve um planejamento financeiro para se inscrever, que é uma inscrição cara, você tem que comprar uma bike, que tem um valor alto, Gestão do tempo de gestão do treino, tempo de treino, quanto tempo que eu tenho disponível por dia, eu preciso de tanto, tanto, gestão de tanto. recurso, de alimentação, de energia. Tudo, Tudo cara. isso impacta no mundo dos Triatlo, o negócios, tanto né? de equipamento você precisa, cara, que você tem que pensar em 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Eu falo para os meus alunos, olha só, mentaliza antes da prova, tira 5 minutos ali, mentaliza tudo que você tem que fazer antes da prova. Por mais que você treinou, é legal você fazer essa parte mental para na hora fluir. E, cara, o que você tem que fazer? Você tem que nadar, você vai usar roupa de borracha, touca, óculos, você não pode esquecer do chip, a tatuagem. Aí na hora que você nadar, você vai colocar uma velocidade de cruzeiro, vai nadar perto de alguém, num pé, vai colocar uma velocidade que você também não pode quebrar, que você ainda tem que pedalar e correr. Na hora que você sair da água, você vai dar uma golfinhada, vai tirar o óculos, colocar na testa. Não tira ele não, porque essa mão tem que estar livre. Aí você vai tirar a roupa de borracha, vai ir correndo até a transição. Na hora que estiver chegando na transição, você tira a touca, o óculos, joga na cesta, tira a roupa de borracha até o final, coloca capacete, coloca óculos, sapatilha, meia, que alimentação, pega a bike, vai empurrando ela até um tal trecho. Suplementação que você vai usar na bike, qual ritmo você vai Quantidade colocar? de água, quantidade de sódio. Isso, quantos suplementos você colocou em cima da bicicleta e por aí Existe uma vai. gestão por trás do esporte que Gestão, quem não planejamento, faz, quem não prática. conhece, não imagina o quanto isso ensina em todas as áreas da vida, né? É, E eu gosto muito de falar desse assunto e de mostrar para as pessoas por quê. Porque muitos empresários, eu conheço muitos empresários que eles entendem, a gente foi moldado assim lá para nossos pais, nossos avós, que é como se a pessoa estivesse fazendo um treinamento no esporte, um treino físico, qualquer tipo de coisa que não fosse no trabalho, é como se as pessoas estivessem perdendo tempo sim. da vida. E, e isso foi, a gente carrega isso das nossas gerações anteriores, quando na realidade é o contrário, né? Porque o esporte ele ensina a gestão de todas as áreas da vida. Se você for bem no esporte, se você for um cara disciplinado, que consegue, mesmo nos dias difíceis, nos dias que você não quer fazer, mas você está tão moldado, tão treinado, com disciplina, com constância, que você consegue repetir diariamente e fazer a gestão do seu tempo, gestão de recursos, gestão de alimentação, e você leva isso para sua. Vira um estilo de vida, né? Quando na maioria dos empresários, eles acham que ele treinar 1 hora do dia, ele está gastando tempo desnecessário que poderia estar trabalhando. É. Quando na realidade é o contrário disso, né? Se você está treinando um esporte, qualquer coisa que você fizer, você está se Você desenvolvendo para está você desenvolvendo pessoalmente, né? ficar em alta performance em tudo que você quiser fazer na Você sua se vida. torna uma pessoa mais focada, você se torna uma pessoa que tem mais determinação, né, de atingir metas. Então, você está treinando isso no esporte, você vai aplicar isso na sua vida, em casa, no E uma coisa trabalho. puxa a outra, né? Tipo assim, se você tem um treino amanhã de manhã, hoje você vai fazer a sua alimentação mais correta, você vai fazer a gestão do seu tempo. À noite você não vai, de repente, beber álcool, você vai dormir num horário mais regulado, você vai cuidar isso. E essa engrenagem, quando isso vira um hábito instalado já em você e entra no modo automático, você leva isso para todas as áreas da sua vida. É isso aí. E você vê como você enxerga os alunos que você tem, os empresários. Se você tem alguns alunos que têm empresário antes de ser atleta e depois que virou um atleta, você tem algumas Ah, tem vários, referências cara, tem assim? vários. E você vê uma Realmente. diferença entre o antes e depois de ser atleta? Ah, dá pra ver sim, fácil. Ainda mais uma prova de longa distância, né, o próprio Ironman, requer mais isso, né, cara? Mais disciplina, mais gestão de tempo, mais determinação, porque é difícil treinar, né? Você tem semana aí, você tem que fazer 15 horas de treino. Então, ele tem que ter uma organização dentro de casa, com a Muito família, diferenciada, tem né? que ter uma organização dentro do trabalho.
saber gerir, né, o seu trabalho ali para você ter o trabalho bem organizado e tempo para poder treinar. Então, sim, esses empresários eles evoluem pelo esporte, e o esporte também ajuda a eles evoluírem pelo trabalho ali. Então. Eu tenho um grande amigo que por alguns anos ele tem uma empresa muito grande, já tem um sucesso financeiro e empresarial, e eu sempre falei com ele, cara, você tem que entrar para o mundo dos esportes, cara. Pô, mas eu não tenho tempo para isso, como é que eu vou treinar todo dia, não sei o quê, não sei o quê. Ele achava que era jogar tempo fora. E aí, a gente conversando, o ambiente acaba induzindo a pessoa a fazer o que o outro faz. E esse amigo acabou virando um atleta, virou até um aluno seu depois. E eu falava sempre com ele, cara, o dia que você começar a fazer um esporte e treinar, você já tem alta performance na empresa. No dia que você virar um cara de alta performance no esporte, você vai dobrar, você vai triplicar a sua empresa. Ele não acreditava, mas ele acabou fazendo isso com muito tempo, com muito custo, mas acabou entrando nesse ritmo. E, cara, isso mudou totalmente a vida desse amigo. E ele dá isso como até testemunho que é, ele melhorou a empresa dele em todas as áreas que você puder imaginar. E se tornou um atleta de alta performance e Sim. um empresário que já era um empresário de sucesso, com mais sucesso e mais alta performance ainda. E ele fala que isso foi totalmente culpa do esporte. Quando, na verdade, ele achava que o esporte era um problema, que ele ia gastar um tempo no esporte Uhum. que ia atrapalhar ele no mundo dos negócios. Quando, na realidade, melhorou e ajudou muito ele. Até questão mental, questão de ideias, pensamentos, tudo quando você está fazendo esporte vem. Você tem Tem pensamentos vários insights, e né, insights que cara? você não tem Nossa, dentro do seu é negócio no muito dia a bacana, dia. né? Quando você tá pedalando ali, dependendo sozinho e tal, você tá se organizando mentalmente, pensando em projetos futuros e tal. É muito bom esses momentos reflexivos em cima da Não, bicicleta ali tem ocorrendo. grandes ideias, grandes negócios, grandes insights que você não tem no dia a dia dentro do seu É isso negócio. mesmo. Agora, quando você está ali numa corrida, por exemplo, você está num estado ali mental que dificilmente você consegue, no dia a dia dentro da empresa, você consegue pensar. É. Além dessa questão individual, tem a questão social também, né? Que acaba que o esporte é um meio de socializar. E isso gera negócios, né? Sim. Então, é um empresário, conhece uma pessoa que pode trabalhar com ele, fazer uma parceria, um projeto, Gera uma troca de e gera uma troca, informações ali cara. Então, o também, esporte, acho que todos, né? Não só o triatlo e tal, mas para o futebol, né? Que é o mais difundido aí. todo tipo de esporte. Então, é uma ferramenta boa para os negócios também. Boa. Hugo, para a gente finalizar aqui, que conselho você dá para alguém que quer começar no esporte? Às vezes a pessoa tem uma vida sedentária, às vezes a pessoa já tem aí grandes resultados na vida, mas ainda não conseguiu iniciar no esporte. O que que você indica aí para a pessoa sair do zero e começar no Sair do esporte? zero. Cara, procurar um esporte que você gosta, né? Tem milhares de esportes no mundo, né? Escolha um que você gosta, porque se você praticar algo que, Que você cara, não gosta de jeito nenhum, não né? vai fazer 2 meses, famoso 3 meses, né? Matriculou na academia 3 meses, vai um, o segundo dá uma esforçada, o terceiro você não vai, o quarto já nem paga mensalidade mais. Então, faça algo que você tenha motivação, que você vai se divertir, tem que ser divertido, para realmente isso virar um estilo de vida. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, a gente tem que praticar uma atividade física até o resto da nossa vida. Então, que seja prazeroso, que seja divertido, que seja em companhia de pessoas legais, ou que seja individual para você ter um momento mais calmo, mais introspectivo seu ali, de reflexões e tal. Eu vou puxar a bola para o triatlon, que para mim é um esporte super dinâmico, porque você faz 3 modalidades, você nada, pedala, corre. Hoje está chovendo, pô, então eu vou nadar no ambiente indoor. Eu tô com uma dor na perna, eu tô com uma dor no ombro, então pô, vou dar uma corridinha. Então você consegue variar ali, você consegue fazer sozinho, você consegue fazer em grupo, né? Quero uma companhia, hoje tô um pouco cabisbaixo, quero alguém para me dar uma animada.
pô, tem um pessoal da assessoria que está sempre treinando junto, coletivo, então você consegue correr junto, se divertir, buscar locais diferentes, trilhas legais, ou uma rota diferente no asfalto. Ah, tô acostumado a correr em tal lugar, pô, hoje estou meio desanimado, pô, vamos descobrir uma rota diferente hoje, vai para um outro lado. Então, busque formas de se motivar, né? Um desafio, né? As provas estão aí para você é, se motivar também, pô. Tem dia que você não está muito afim. Bom, mas tem uma prova daqui um mês, pô, deixa eu manter Fazer a treinando. inscrição de uma prova é muito importante Fazer a também, né? inscrição Porque de você uma tem um foco, prova. né? Aí você declarou que vai fazer, quem é de É. fazer vai fazer, né? Vai treinar para fazer. E sentir um momento, cara, assim, eu vejo. A gente tá se expondo muito, né? Redes sociais e tal, tem aquela necessidade de postagem, não sei o quê, tal, tal, tal. Correndo com o celular na mão. Então, tem hora que. Cara, deixa em casa, velho. Sai você sem nada. Aí você vai ouvir um passarinho diferente na estrada, você vai ouvir uma cachoeira que você nunca tinha visto. Você fica concentrado no online ali e esquece O tempo do todo. offline, da vida real, né? Vida real, o celular também é vida real. Mas divirta-se ali no caminho, entendeu? Você com você mesmo, Você né? com você mesmo, ou com um parceiro que está correndo junto, né? Você sempre corre com amigos também. Eu gosto muito de treinar com meus alunos, com meus amigos, mas tem dia que eu treino sozinho também, que é o meu momento. Mas eu acho muito, eu falo que é muito importante a pessoa também entender que no início, mesmo o esporte que a pessoa goste, no início é difícil, porque a pessoa, o preparo físico dela não está ajudando. É. Então, até ela entrar no ritmo, é preciso que a pessoa entenda que, cara, é uma fase, eu preciso de treinar o meu corpo para que eu consiga ficar ali pelo menos um pouco confortável e começar a me divertir com o esporte. É isso Porque aí. todo esporte, o início, ele é muito difícil. Eu fiz isso que você falou, voltei a fazer esporte com 30 e poucos anos de idade, eu estava com 130 quilos, estava sobrepeso, e eu sempre gostei de bicicleta, de mountain bike. Quando eu era moleque, eu lembro. Qual esporte que eu gostava? Não gostava de futebol, não gostava disso, daquilo. Gostava de bicicleta, de mountain bike. Então, o que eu fiz? Comecei a andar de bicicleta, de mountain bike. Só que o início, mesmo eu gostando de mountain bike, o início foi muito sofrido. Eu estava com 130 quilos. Então, eu falei assim, eu me divertia? Não, não tem como, não tinha como eu me divertir, porque não era um prazer. Qualquer subidinha de morro, eu brinco que meu sonho era conseguir andar 20 quilômetros de bicicleta. Hoje eu corro, treino dia de semana, 20 e poucos quilômetros, como se fosse uma coisa simples, mas Uhum. não é. Então a pessoa tem que ter uma clareza e enxergar e entender que no início é difícil, mesmo o esporte que você goste, né? É, mas uma pessoa que parecia que você estava totalmente sedentário, parado. Sedentário. Mas uma pessoa que vem totalmente parada e busca algo, igual você falou, o ciclismo era algo que eu sempre gostei. Você Você vai gostou, conseguir fazer. doía um pouquinho, mas você gostava. No Gostava final da você dor, né? gostava. E outra coisa legal, que essa pessoa, ela tem uma evolução muito rápida, cara, no início. É legal você ter uma orientação, né? Também não exagerar demais. Mas se ele tá parado e começa a fazer uma atividade que seja meia hora caminhando, Já cara, é uma a evolução. evolução é muito grande. A evolução é muito Sim. grande. Depois ele vai começar um caminha-corre, depois ele corre um pouquinho, um pouco mais, e vai, né? A gente vai fazendo um planejamento ali para ele evoluindo, mas a evolução acontece muito rápido, né? Agora, o cara que já está de alta performance, para ele evoluir, né? O Usain Bolt falava lá, eu treinava 4 anos para correr 9 segundos lá nas Olimpíadas lá e melhorava centésimos, centésimos. Agora, uma pessoa sedentária consegue melhorar muito rápido, assim, Hoje eu li num livro, a montanha pode parecer grande demais, mas é com um passo a é passo um, que você vai conseguir chegar lá em cima no topo, né? Então, a pessoa entender isso, né? é, É um degrauzinho todo dia, né? É um isso aí. passinho E todo colocar dia. suas motivações, todas que a gente falou Sim. aqui, né? Dependendo do objetivo, é uma companhia para treinar junto e por aí vai. Ô, obrigado Agradeço. pelo seu tempo e pelo seu papo. Valeu Poder demais. passar aí para os nossos espectadores aí um pouco da sua história, Show. um pouco da sua determinação, da sua. Eu falo que o que eu mais aprendi contigo foi a disciplina, a constância. Você, o cara, ó, tal hora, 6 horas o treino e 6 horas em Tá lá. ponto, tá lá, faça chuva, faça sol, tá lá o Hugo com a turma e bora treinar. A Isso gente já aí. fez muito treino junto aí, é muito bom.
Obrigado pelo seu Eu que papo. agradeço, obrigado mesmo. Foi E uma parabéns honra aí estar aqui. pela prova de Angra lá de Ilha Grande esse final de semana aí, mais uma vez campeão da Xterra. É isso aí, brigadaço. Valeu, Tamo junto. tamo E junto. se você está curtindo nossos conteúdos, curta, compartilha nossas redes sociais. Esse foi mais um episódio do Papo de Quem Faz, o nosso amigo e parceiro Hugo Amaral. Muitas histórias aí para contar. Obrigado e até o próximo episódio.